O assunto de hoje é a graça de Jesus. E nós aprenderemos as lições da graça. O texto é Tito, no capítulo 2, versos 11 em diante. Hoje de madrugada, eu estava lendo este livro, esta carta de Paulo, e li toda ela, e fiz algumas anotações breves. Eu acho interessante a forma como o apóstolo Paulo se identifica nesta carta. Ele diz assim: eu sou escravo, eu sou agente, eu sou promotor da fé. Este servo de Deus é escravo, é a palavra grega muito poderosa, que tem o sentido de escravo mesmo, aquele que serviu o mestre, não importa o que o mestre quer. Eu sou escravo, ele dizia. Eu sou agente, estava a serviço de Deus. No serviço, ele afirma com clareza que ele promove a fé e a esperança. E ele está escrevendo esta carta a Tito. Tito era filho na fé e no ministério, como Timóteo também foi. E é muito interessante que este Tito tem uma tarefa importantíssima em Creta. A partir do verso 5 do primeiro capítulo, ele fala a respeito disso. Olha, eu deixei você em Creta para que você pudesse em ordem as coisas, que você elegesse presbíteros, uma outra palavra para pastores, porque em Creta havia muitas dificuldades espirituais e sociais e morais muito graves. E o apóstolo Paulo é promotor da fé e da esperança, então ele quer que as coisas andem corretamente. Então ele diz: olha, Tito, você tem esta função. Mas eu fiquei particularmente impressionado quando eu li os versos 11 do primeiro capítulo, 11 a 16, que eu vou ler para os irmãos, porque a gente observa então a contemporaneidade da palavra de Deus. Vejam só o que ele diz: é necessário que eles sejam silenciados, falsos profetas que andavam por lá também, já andavam lá, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Um dos profetas do povo errado lá de Creta, os falsos profetas. Verso 13: tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas, nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer obra. Amados, nós estamos cercados de falsos profetas nestes dias. Hoje de manhã eu comentava com mais um novo amigo, novo congregado da nossa igreja, a respeito desta dificuldade do mundo de hoje, enfrentamos, né? Falsos profetas, tão facilmente reconhecidos se nós atentarmos para a palavra de Deus, infalível em tudo que ensina. E hoje nós estamos então concentrando nestes versos muito especiais, a partir do verso 11 da segunda carta de Tiago, uma carta tão pequenina, que eu quero sugerir que, para os irmãos que numa oportunidade, quando tem alguns minutos especiais, leiam a carta toda de Tito e sublinhem aquilo que estiver lá, que toca particularmente a sua vida, uma ajuda de Deus para as suas experiências de hoje. Eu quero ler versos 11 em diante, que diz assim, é o fundamento da palavra desta noite: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade
e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Quanta coisa maravilhosa em uns poucos versos das Escrituras. Ora, este conceito de graça nos escritos do apóstolo Paulo são o que podemos dizer a chave de toda a teologia do apóstolo Paulo. Grandes autores, professores de Bíblia têm afirmado assim. Inclusive um grande teólogo conhecidíssimo chamado Donald Guthrie, ele diz o seguinte, ele diz: Paulo não pode pensar em salvação a parte da graça de Deus. Simples, né? O apóstolo Paulo não pode pensar em salvação a parte da graça de Deus, mas ele recebeu de Deus mesmo esta grande verdade. Sim, porque a palavra é inspirada. A palavra inspirada, theopneustos no grego, quer dizer soprada por Deus. Deus deu, ou ele não saberia. E o apóstolo Paulo tem toda a convicção disso. A palavra não é dele. Ele mesmo diz em um texto, uma das cartas, o seguinte: pela graça de Deus eu sou o que sou. Eu ensino para vocês o que eu recebi do Senhor. Lá em 1 Coríntios 11, né, sobre a ceia do Senhor, ele diz isso mais uma vez: o que eu ensino é o que eu recebi. E tendo recebido, é tão importante que os textos que ele escreveu por obra e graça do Espírito de Deus na sua vida são fundamentais. E nós não nos cansamos de citar Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 12, versos 8 em diante. Notem só, como sempre é graça. Lá vai ele falando: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom, é dádiva de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, para que nós as praticássemos. Então, está sempre tratando a respeito da graça. Graça, tudo é graça de Deus. Aí alguém pergunta assim: mas uma definição da graça? Talvez a mais comum, e é uma definição clássica de graça, é: a graça de Deus é o seu favor que nenhum de nós merece. Só isso. Mas é poderoso, porque quando nós entendemos isso, a nossa vida toma um novo rumo. Até vivendo neste mundo onde parece que tudo conspira contra a graça. Tudo conspira contra a graça. Na nossa sociedade há lugar sim para a questão de mérito, né? Meritocracia hoje é uma necessidade na sociedade brasileira e em muitas outras, vamos dizer a verdade. Mas na sociedade nós pensamos, por exemplo, eu vou passar por uma cirurgia no cérebro, eu quero alguém que tenha cumprido todos os estudos. Eu conheço um médico que disse assim: ninguém vai tocar o meu corpo se não for no mínimo R2. Irmãos, já que os estudos de um médico que é neurocirurgião são 5 anos de curso de medicina básica e mais 5, quando eles vão se preparar mesmo para cirurgias, imagine, ele diz assim, este médico diz assim: ninguém toca o meu corpo, o meu cérebro, se não já pelo menos 2 anos. Eu sou até mais exigente do que ele. Eu quero que ele tenha completado os 5, porque vai me mexer na caixa preta. Irmãos, entendem o que eu estou dizendo, né? Claro, irmãos, é sério. Um errozinho acabou. Uma das minhas primas, da parte da minha mãe, por causa de um errozinho, que não foi premeditado, obviamente, coisas acontecem, ela pagou, passou uns 12 anos como vegetal, até que finalmente foi liberta dos seus sofrimentos. E a família também. É uma coisa muito triste. Meus irmãos, é coisa muito séria. Então, essa questão da meritocracia, claro, eu quero que os meus governantes sejam pessoas preparadas em todas as áreas. E nós não precisamos fazer comentário nenhum a respeito dessa necessidade de meritocracia na sociedade. Mas então, isto conspira também contra a graça, porque nós crescemos neste ambiente que tudo é mérito, tudo é mérito, tudo, será? Tudo é mérito. As religiões humanas também, aquelas que não têm fundamento bíblico, não têm fundamento da palavra de Deus, também só falam em mérito.
É mérito para todo lado. Tem que ser bom, tem que ser bom. Mas a boa notícia, amados, é que nós temos orientação da palavra de Deus, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão na religião com mérito humano. A lei de Deus, dada por Moisés, tem a ver com mérito, tem de cumprir. Mas aquele era um tempo da infância do povo de Deus, porque a lei não pode justificar ninguém em última análise, porque tem um texto do apóstolo Paulo sobre esse assunto, diz assim: pelas obras da lei, pelo cumprimento da lei, ninguém foi justificado do seu pecado. A lei é boa, mas não justifica do pecado. O que ela faz é que ela aponta o pecado. Ora, outro dia eu ia saindo da cidade, quando eu passei lá naquele lugar dos guardas, alguns dias da semana, perto dos documentos, o camarada queria dinheiro. Eu sei disso, porque nós vivemos num país, numa cidade corrupta. O cidadão lá, lamentavelmente, com o nome PM, que há muitos PMs que são dignos, mas aquele não era, queria dinheiro. A hora era propícia para ganhar algum dinheiro. Aí ele olhou para mim, eu entreguei os documentos para ele e disse assim: e os óculos? Aí disse: os óculos estão aqui, mas você precisa entender o seguinte: eu fiz uma cirurgia e às vezes, a morte do tempo, eu vejo melhor sem óculos do que com óculos. Ele olhou para mim: não, mas eu vou dar uma multa no senhor. Então comece a escrever, porque eu estou com pressa. E o que ele queria era dinheiro. Aí ele perguntou: quem é o senhor? Eu disse: eu sou pastor da primeira igreja. Aí talvez ele fosse membro de igreja. Eu não disse crente, porque crente não deve ser corrupto assim, né? Ele devia ser membro da igreja. Eu sou pastor? Pode ir embora. Em alguns ambientes ainda vale a pena dizer que é pastor, né? Mas em outros, quando a gente diz que é pastor, as pessoas se assustam, porque é um bobo. Mas não são todos os pastores bobos, não. Porque bobo é qualquer homem, qualquer ser humano que não sabe que a salvação é pela graça. Não é mérito humano, coisa nenhuma, é a graça de Deus. Mas é muito interessante que no meio de religiosos, até grupos cristãos, sim, cristãos. Por exemplo, em uma determinada igreja, não vou citar o nome, mas todo mundo sabe que é, eu não estou dizendo isso para condenar pessoas que são porventura desta igreja, mas é assim: eu morro, eu não vou imediatamente para a presença de Deus. A prática lá é assim: eu vou para um lugar intermediário chamado purgatório, porque ninguém é tão bom assim para merecer, está vendo? Mérito na religião. Então, eu morro, eu fiz muita coisa boa, mas não, quando eu vou para o purgatório. E aí a minha família, os membros da minha igreja ficam orando por mim. Aí então, quando as orações deles, porque eles têm mérito, as orações deles finalmente conseguem que eu saia do purgatório, aí sim, aí se cumpre a palavra do Senhor que diz assim: ausente do corpo, presente com o Senhor. Mas é conversa fiada isso, porque não existe nenhum texto na revelação da palavra de Deus sobre purgatório, sem pensamento. E nós sabemos quando foi a data da promulgação desta nova lei de mérito, mas a palavra de Deus não permite isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus. Mas há um outro problema com a graça. Veja como coisas conspiram contra a graça de Deus, que é aceitar Jesus e aceitar o prêmio que Ele nos dá. Outra dificuldade é que alguns então, e não entendendo o que é graça mesmo, ele diz assim: não, olha, a graça, se é assim, então eu vou me chafurdar na lama dos pecados. Eles entendem que graça leva a licenciosidade, é licença para fazer tudo que não presta, qualquer coisa. Ora, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente vai para um outro texto do apóstolo Paulo, que tem a ver com batismo, por sinal. Durante a semana eu ensinei isso para o irmão, ele ficou maravilhado com isso. Romanos 6 diz assim: que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? Veja só a questão da pergunta sobre licenciosidade. Não, se a salvação não é por mérito, então continuar pecando. Aí vem lá, Paulo está respondendo isso há muito tempo. Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados na semelhança da sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Amados, quem experimenta a graça de Jesus vive uma vida nova, que não é produção de nós que somos bonzinhos, não, é Deus produzindo esta vida. E este texto de Tito vai nos dizer muita coisa boa a respeito desta nova vida. O texto então diz o seguinte, vamos lá o texto, o que é que o texto nos ensina? Uma prática excelente quando nós meditamos na palavra de Deus é olhar o texto e dizer assim, o que é que este texto está me ensinando? Primeira coisa que o verso 11 que eu li ensina é o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, isto é, a graça nos salva. Mas a segunda coisa é o seguinte, em verso 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, a viver de maneira sensata, justa e piedosamente nesta era presente. Este resultado maravilhoso continua a existir na vida dos crentes, naqueles que são sábios do ponto de vista espiritual e se entregam à graça de Jesus. Aliás, é muito interessante que o antecedente destes dois ensinos, a graça se manifestou salvadora a todos os homens, e a graça nos ensina a renunciar o que precisamos renunciar para permanecer com Deus, sendo abençoados aqui e sendo abençoados eternamente. Vamos ao primeiro ponto. A graça de Deus traz salvação. A linguagem é se mostrou salvadora. Ele está falando a respeito de que Deus se tornou homem em Jesus Cristo e Ele, no seu próprio corpo, pagou o preço da nossa salvação. Nenhum de nós tem qualquer mérito, mas Jesus tem. E há testemunhos muito especiais no Novo Testamento. Vejam só, João 1,14, o Evangelho de João. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como do unigênito filho vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça, ele sim, cheio de graça e de verdade, cheio de amor por nós, cheio de misericórdia. Os legalistas têm um problema tremendo com isso. É por isso que Charles Swindoll escreveu um livro muito interessante, um grande autor norte-americano, disse assim, o escândalo da graça. Porque uma pessoa muito legalista, quando ouve a mensagem da graça, por isso que está tudo assim como está. A graça. Ele entende mal, ele entende que a graça é para a gente fazer o que quer. Não é não, irmãos. A graça é para fazermos o que Deus quer que façamos, porque isso é sempre melhor na nossa vida. E a gente não pode pensar assim, não, a graça só existe no Novo Testamento. Ai de nós se não viesse desde lá, desde o Velho Testamento. Nós lemos conjuntamente uma parte de um texto que diz exatamente isso. Sempre houve graça, mas a graça se manifestou de modo completo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Sempre houve graça, mas a graça se manifestou poderosamente em Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar e não para condenar todos nós, faltosos, pecadores. Vamos ver João 3,17, o que nos diz. Que texto precioso. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Amados, um grande pregador do passado, ele dizia assim: olha, nossa dificuldade é muito séria. Charles Spurgeon, nossa dificuldade é muito séria. Todos nós, por causa do nosso pecado e da nossa falta de mérito, estamos literalmente com o
nó na forca, o nó da corda já está no nosso pescoço. E ai de nós se não for Deus em Cristo para vir e tirar o laço do nosso pescoço para nos salvar e salvar eternamente. E esta é a boa notícia, é que Deus quer que todos sejam abençoados. E a coisa é tão séria que mesmo a vida do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, ele mesmo se considerando o maior dos pecadores, ele tem razões para dizer isso. Imagine o sentimento do apóstolo Paulo. Ele era vigoroso nas suas ideias e nas suas ações. Ele perseguia os de Jesus, os do caminho, até que passou pela maravilhosa experiência de transformação, de conversão da sua vida. É ele mesmo quem testemunha que ele é um terrível pecador, mas foi atingido pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aqui em 1 Timóteo, diz a Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando para o ministério. A mim que anteriormente fui um blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. É o testemunho do apóstolo, experimentou isso. Então, quando ele diz que a graça se manifestou salvadora, amados, ele está falando de uma experiência pessoal, séria, uma transformação radical na sua vida, literalmente de perseguidor a perseguido por causa do Evangelho, mas que nunca arrefeceu o seu ânimo de pregar a verdade, como fez, graças ao Senhor Deus. Nós precisamos então, amados, levar muito a sério essa questão da graça. A graça de Deus nos salva, a graça de Deus em Jesus Cristo. A graça de Deus transforma a nossa vida, mas não apenas isso. O texto também diz que a graça que nos salva também nos ensina a conviver para Deus. E esta palavra que está escrita aqui no verso 12, sobre esta matéria de que a graça ensina, ela nos ensina. Este termo tem a ver com o seguinte: o ensino tem a ver com a correção daqueles que estão sendo ensinados e tem a ver com a disciplina, mais especificamente ao castigo de quem não leva a sério a orientação da palavra de Deus. Quando experimentamos a graça de Jesus, nós somos então motivados a agradecer a Deus e a agradar a Deus, aprendendo e aplicando os ensinos da palavra de Deus na nossa vida. E o ensino é assim: nós começamos a andar com Deus. A ideia é que eu estou aprendendo cada dia a viver. No dizer de Lucas 9:23, Jesus disse assim: os discípulos tomam a sua cruz e seguem. E quando nós experimentamos graça, nós quebramos aquele preconceito com as coisas de Deus e começamos a viver. E quem começa a viver a graça de Deus não quer voltar atrás, irmãos, porque ele fica pensando como ele era e como ele é. Eu gosto da afirmação de um teólogo que disse assim: olha, eu não sou tudo que eu vou ser, mas eu dou graças a Deus que eu não sou mais o que eu era. Você não pode dizer isso? Honestamente, pode sim. Deus vai mudando a nossa vida. E o maravilhoso é, para a glória de Deus, é que as pessoas ao nosso lado percebem. Um marido infiel que é tocado pela graça de Deus e se entrega à graça de Deus se é transformado. Algumas mulheres que têm maridos assim, às vezes comentam com os seus conselheiros: eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo. É que ele foi tocado pela graça de Deus, se entregou. E é por isso que ele é diferente agora. Mas é difícil crer nessa transformação. Ela começa a crer por causa dos frutos na vida. Agora ele usa mais tempo com a família, ele demonstra o seu amor de muitas maneiras. Parece até que ele leu aquele livro que fala a respeito das manifestações de amor. Ele leu sim, mas não só aquilo, ele leu foi a palavra de Deus, que exige transformação. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Isto é a maravilhosa graça de Jesus.
Aí, irmão, nós começamos a andar, quando experimentamos a graça de Jesus, e nós começamos a dizer não à impiedade. E impiedade tem duas formas: uma impiedade é impiedade moral. Eu sou imoral, eu estou vivendo essa impiedade, mas eu preciso mudar isso. Mas não apenas isso, há outro tipo de impiedade. A primeira dela é imoral, cometer imoralidades, mas a outra impiedade é não dar lugar para Deus na vida. Aí vem uma pergunta muito séria à luz disso: você tem lugar na sua vida para Deus? Tem? Honestamente, quais são as manifestações de que você tem lugar para Deus na sua vida? Você lê alguma coisa da palavra de Deus, é de Deus, que vai ajudar a sua vida? Ou você passa a semana toda imerso nos estudos da sua profissão, ou imerso nas dificuldades e nas atividades de um pai de família ou de uma mãe, mas dá pouco tempo para Deus? Você dá lugar para Deus? Não dar lugar para Deus é impiedade, impiedade que tem um resultado muito funesto, muito terrível, porque nós vamos nos afastando dele, e nós vamos apagando da nossa mente e do nosso coração a necessidade que existe no coração humano de experimentar Deus, como Ele é, poderoso, interessado na vida de todos os homens. Mas, amado, a graça nos ensina, diz o texto, verso 12, olha o que é que ensina: a graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira, aí vem três coisas: de maneira sensata, justa e piedosamente nesta era presente. Aliás, Paulo, escrevendo o artigo, trata desta questão de viver de modo sensato muitas vezes. Vou só citar: no capítulo 1, verso 8, no capítulo 2, versos 2, 4, 5 e 6, está falando sobre isso, viver sensatamente. Vida sensata é vida controlada, versus a entrega a todo e qualquer impulso ou paixão que vem no seu coração. Amados, quem já foi tocado pela graça de Jesus, se pregou a graça de Jesus, tem vida controlada. Agora, não pensemos nós que, é mérito meu, olha, a minha família, meus pais me ensinaram, graças a Deus quando eles ensinaram, como meu pai dava testemunho, a minha mãe também, aliás, os meus avós já faziam isso. Mas o domínio próprio não vem disso, não, irmãos. Não é dos pais, eles devem fazer isso, nós devemos fazer isso. Mas a vida controlada vem de Deus, irmãos. Ou se nós não julgamos assim, é porque nós não temos concentrado os nossos pensamentos. Quem sabe nunca lemos, nunca ouvimos, mas é para nos maravilharmos mesmo, né? Quando lemos Gálatas 5, o fruto do Espírito, o Espírito é letra maiúscula, é o Espírito de Deus, é Deus mesmo, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Dá uma vontade de esganar o desgraçado, mas eu não faço. Dá uma vontade, o camarada me fechou e quase acaba com a minha vida e a vida da minha família. Dá uma vontade de acabar com ele, mas aí imediatamente somos tocados pelo Espírito de Deus, diz assim: olha, controle, você era muito violento, já deixou de ser, você vai voltar aos caminhos antigos, vai voltar para a lama? Não vou. Aliás, eu tenho uma prática que é meio maluca, alguém dirá, que é o seguinte: quando eu sou tentado em alguma área, eu digo no meu espírito o seguinte: nem pensar. Eu digo, ontem mesmo houve uma coisa na minha vida que, quando eu fui tocado por aquela sugestão do mal, eu disse para mim mesmo: nem pensar. E não é nem pensar porque eu sou quem eu sou, não, eu sou quase, não, é nem pensar porque eu já fui tocado pela graça de Jesus. E o mesmo pode acontecer com qualquer um, que a graça de Jesus se manifestou salvadora a todos os homens, que não é, para nós entendermos neste texto, se manifestou salvadora a todos os homens, é universalismo. Não, é todos os homens são salvos. Olha, Deus é tanto amor, e é mesmo, mas Ele é outras coisas, Ele é também justiça. E Mateus 25 diz que Jesus
ao voltar, separará os homens uns dos outros, como o pastor separa bodes das ovelhas, uns para a glória eterna e uns para a perdição. Então o universalismo não tem vez, não, irmãos. A graça de Deus se manifestou salvadora, que está à nossa disposição, está à disposição de quem crê. Crê e se entrega. E porque se entrega é transformado. Porque crê é transformado no sentido de ter controle. Aí a vida é muito especial. Como nós sabemos deste poder que há à nossa disposição para nos ajudar a viver deste lado da eternidade, onde há tantas crises, onde há tantas ameaças. Mas não é só vida sensata, não. É também vida justa. Este vida justa, amados, tem a ver com justiça e integridade nos relacionamentos humanos. Todos eles. Eu sou justo nos meus relacionamentos? Eu sou patrão, eu sou justo com os empregados? Ou eu pago o mínimo possível para eles e exijo deles o que eles nem podem dar? Com os meus filhos, eu sou justo? Eu sou justo com os meus pais? Com os meus pais idosos? Eu sou justo? Justiça e integridade nas relações humanas é uma grande necessidade. Sabemos disso, pois a graça de Deus nos permite ser assim justos, mas não apenas isso. Nos ajuda também a ser, palavra de Deus, sensata, justa e, terceira coisa, piedosamente. Piedosamente, como Deus quer. Como Deus quer. E quando a gente pensa viver piedosamente, naturalmente a gente pode pensar no antagônico de como Deus quer. É como o diabo quer. E tem muita gente que não está nem aí para isso. Eu falava com uma jovem há 2 semanas atrás, no máximo, e ela disse: pastor, eu quero ajuda da igreja. Que ajuda você tem? O que você está fazendo? Eu estou participando aqui, estou meio envolvido com os jovens da sua igreja e já estou sendo ajudado, mas eu preciso porque tenho andado como o diabo quer. E que efeito teve isso na sua vida? Eu estou querendo desafiar essa moça a andar piedosamente, como Deus quer. Disse assim: olha, a primeira coisa que eu fiz é o seguinte: eu já usei droga no passado, mas eu parei. Mas aí eu cometi um grande erro. Eu voltei para próximo dos amigos com quem eu usava droga antes. Aí naturalmente a tentação dele foi muito forte e eu caí de novo. Quer viver piedosamente como Deus quer? Quer? Te afasta deles. Mas ele te afasta mesmo, mas vem um pouco dizendo assim: não, mas não pode ser assim, afinal, como é que nós vamos eliminar uma pessoa do nosso relacionamento? Amados, elimine. Ou você quer viver como o diabo quer? Elimine. Não odeie aqueles que o levaram para o erro, mas elimine. Há até um provérbio popular no Brasil muito comum, e é verdade bíblica, irmãos: diz-me com quem andas e te direi quem és. Não elimine todas as suas amizades, mas se é a sua área de fraqueza, sai fora. Sai fora. Aqui nesta igreja, quando eu preguei uma vez em maio, disse para os irmãos o seguinte: olha, vocês que estão aí com os seus relacionamentos familiares, marido e mulher, pendentes, tratem de procurar viver entre famílias que estão ajustadas. É verdade, irmãos, ajustadas. Os outros visite menos, porque é uma possibilidade enorme que na vaidade deles, na loucura de alguns deles, no momento da crise, sem buscar a vontade de Deus, eles dizem: não, olha, abandona tua mulher, para que este sacrifício? O que queremos? Andar como o diabo quer ou como Deus quer? Vida piedosa, irmãos, é como Deus quer. Isto naturalmente exigirá de nós devoção a Deus, exigirá de nós o que? Confissão de que nós precisamos de Deus. O apóstolo Paulo se preocupou tanto com isso, com essa questão de confessar e experimentar a nova vida, que em 2 Coríntios 11, verso 13, ele escreveu o seguinte: veja o que ele escreveu, porque ele era um homem preocupado, ele queria ajudar os crentes a viver pela graça, na graça de Jesus. Então ele escreveu assim no capítulo 11,
e verso 13: o que receio, estava com medo disso. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente, fazendo referência ao Gênesis, enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Você quer ter devoção a Cristo, amados? Vá à palavra de Deus, associe com gente que pensa como você e que foi tratada por Deus como Deus trata aqueles que aceitam a sua graça e se fortalece. Agora, uma vez fortalecido, mesmo, aí sim, aí você pode voltar e falar com aqueles que antes lhe prejudicaram. Aliás, o seu testemunho de devoção a Deus já será poderosíssimo. Poderosíssimo. Eu contei há muito tempo uma história de um homem que tinha tido muitos vícios e que tinha tido a sua vida transformada por Jesus, e que depois alguém andou procurando ele assim: não, mas eu quero o seguinte, eu quero me encontrar com o Deus do fulano. Chegou lá dizendo isso. Aí tentaram pregar o evangelho dele, ele não sabia o que era o evangelho. Ele disse: não quero saber do evangelho, eu quero saber do Deus do fulano. Era o colega dele de vícios. Vamos dizer, o Deus do José, eu quero me encontrar com o Deus do José. Aí pregaram Jesus Cristo e não sabia nada. Disse: não quero saber de nada, eu quero saber o Deus do José. Tem de poder é muito grande, mas é quando já fortalecidos pela graça de Jesus. Amados, nós, quando aceitamos a graça de Jesus, nós somos às vezes criticados por alguns, é natural, o mundo deles é outro. Mas a graça continua a nos inspirar. E o apóstolo Paulo, nos versos que quero me referir finalmente, os versos 13 em diante, ele diz assim, vou ler desde o 12 para o melhor entendimento, porque eu estou falando da palavra. Então, a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver, como já vimos, sensata, justa e piedosamente nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e a purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das duas boas obras. A inspiração para a nossa vida, na graça de Jesus, a inspiração final deste texto é assim: nós temos de exercer dois olhares. Um é para frente, é o que vem aí. Isto que vem aí, sabe o que é? É a volta do Senhor Jesus Cristo, a volta de Jesus. Mas tem também um olhar para o passado. Sabe qual é esse olhar para o passado? É olhar para a cruz, onde Jesus Cristo pagou o preço com a sua própria vida, e depois, tendo pago o preço e morrido, o poder do Pai, ele ressuscitou, podendo então dizer com autoridade de alguém que passou pela experiência: porque eu vivo nova vida de Jesus ressurreto, vós também vivereis. É muito interessante que na primeira vinda de Jesus ao mundo, conforme a vontade de Deus e a revelação da palavra, a glória de Jesus, a glória de Deus em Jesus está encoberta como um véu, né? Ele veio sofrer, ouviu cada coisa, foi maltratado até por bandidos lá na cruz. A glória estava encoberta, mas, amados, na volta de Jesus Cristo, a glória será exposta claramente. A experiência será absolutamente comprovada de que a salvação tem bom ter quando Jesus Cristo voltar, e por causa da graça de Jesus nos receber para com Ele vivermos eternamente. Amados, dizem que um certo presidente norte-americano gostava, ele era crente, inclusive batista, conhecido especialmente pela sua piedade. Ele, por muitos anos, professor da escola bíblica dominical da igreja dele, inclusive uma igreja pequena. Dizem que ele gostava muito de ir à casa dos concidadãos. Ele ia visitar uma cidade, ele vai visitar Atlanta, na Geórgia, ele procurava marcar uma hora de um dia, visitar um cidadão na casa dele, na família dele. Isso
sempre fazer isso. Aí eu fiquei pensando assim, o que é que nós faríamos se nós fôssemos ser visitados por uma pessoa muito ilustre e digna do nosso país? Nós encheríamos de antecipação, o autor que eu estava lendo disse assim, com certeza você varreria a casa. Eu acho que até eu varreria a casa. Deixaria a empregada por lá, dizendo, não, eu vou fazer o serviço bem feito. E o meu grande amigo de mim. Ou então este homem é importante. Amados, eu sei que isso é verdade. Meu filho vai chegar, se Deus quiser, que assim devemos dizer, amanhã, para passar uns dias aqui conosco, Roberto. Nós estamos felizes, estamos preparando até o cardápio, expectativa, né? Ver o neto mais uma vez, o garoto mais belo do mundo, né? O Samuel, não sabe como é, os que são avós especialmente. Mas amados, então nós vamos ter expectativa a respeito da volta de Jesus Cristo, nada de medo, até porque o medo não vai resolver coisa nenhuma. A senhora que eu conheci, que era membro desta igreja no passado muito distante, que mais tinha medo da morte, já foi, já. Quando eu voltei do Brasil, onde está a irmã fulana? Já morreu, nem me avisaram, já tinha um medo pavoroso. Quando eu chegava lá, que eu tocava qualquer coisa sobre o final da vida, aliás, nós cantamos muito sobre isso, né? É uma coisa interessante dos hinos que são fundamentados na palavra de Deus, falam sobre a maravilha da vida, mas lá no fim, está aqui o exemplo, né? Como nós cantamos aqui, estávamos cantando e cantamos com muita clareza hoje à noite a respeito de quando a vida findar, que vai findar um dia. É por isso que nós precisamos estar seguros na graça de Deus, porque aí a volta de Jesus Cristo é tida, e porque é verdade, como coisa gloriosa. Ele vem e vai arrebatar os que estiverem aqui ainda, para estarem com Ele para sempre. Mas nós que, ao morrermos, já tínhamos experimentado a graça de Jesus, estamos absolutamente certos de que viveremos eternamente. Completo com esta história que li ainda hoje. Certa jovem saiu muito cedo do trabalho para se preparar ainda mais para o teste final na sua classe de religião. Passou não apenas aquela parte do dia ainda estudando, mas passou a noite em claro, porque ela queria tirar uma boa nota. E quando ela chegou na escola no próximo dia, todos estavam na mesma situação. Obviamente, alguns dando demonstrações de que estavam mal dormidos. O professor chegou com os testes na mão, teste final do curso de religião. Aí ele disse assim, olha, antes do teste eu vou mais uma vez revisar tudo que nós estudamos neste semestre. Aí foi cobrindo tudo do grande livro que eles usavam. E quando ele terminou, umas mãos foram levantadas pelos estudantes e alguns disseram assim, mas pastor, professor, o senhor não explicou tudo isso durante o semestre. Ele disse assim, olha, tem uma nota aqui que diz que vocês são responsáveis pela leitura do livro. Então, mesmo que eu não tenha dado, vocês leram, devem ter lido, e tinham que saber toda a matéria do livro. Aí ficaram quietos, respeitosos. Aí ele disse assim para o assistente, o curso lá era tão bom que tinha assistente, aqui às vezes não tem nem professor, lamentavelmente, mas lá tinha. O assistente disse para o assistente, passe as páginas do teste. O assistente pronto, e ninguém olhe para o material, com as páginas viradas. E assim fizeram, todos com as páginas viradas. Então, quando tinham todos recebido, disse assim, agora mesmo comece, virem a página. Aí quando eles viraram a página, eles notaram o seguinte, o teste era dificílimo, mas todas as respostas certas já estavam no teste. E então, lá no pezinho da página, da segunda página do teste, estava escrito assim, tudo no teste está certo. Você, cada um leu isso, você tirou 100 no teste. Tudo está certo. Aí houve aquele espanto, né? Todo mundo mal dormido, com medo terrível do teste final. Tudo está certo, vocês tiraram 10. Aí o professor, que era um crente piedoso, a aula era de religião, e ele, crente piedoso, ele disse para eles o seguinte, só depois por uma razão, o criador do teste completou tudo por vocês. O preparo não foi a razão do seu sucesso.
o que vocês experimentaram hoje foi G-R-A-C cedilha A, graça. Então, quando alguém vier com outra conversa fiada, até purgatório, cumprimento da lei, sábado, amados, diga para ele: olha, eu conheço a graça de Jesus, eu fui salvo pela graça de Jesus, e a graça garante. A graça garante. E não é convite para licenciosidade. É graça que nos permite viver sensata, justa e piedosamente. Então, por que não aceitar esta graça? Não existe outro caminho. Não adianta nem procurar. Mas alguns precisam estudar mais. E devem perguntar para quem quiser isso. Porque todos chegaremos a uma conclusão: que quem ensina sobre a graça é a palavra de Deus, que está à sua disposição, e que é muito mais do que alguns discursos religiosos comuns na nossa sociedade. Tenhamos a coragem de reconhecer isso, e tenhamos a coragem de, se tocados por Deus, é Deus mesmo que toca. Eu sou pecador, mas mesmo assim Deus me ama, a graça de Jesus está à minha disposição, a tomar uma decisão séria. É com Deus em primeiro lugar, mas deve ser também para uma comunidade que vai nos ajudar neste momento. Então, se alguém aqui que aceita a graça de Jesus, reconhece-se pecador, pecadora, e quer tomar esta decisão, faça isso o quanto antes. É claro, nós nos alegramos, mas há mais alegria no céu quando o pecador se arrepende do que por 99 justos, que não precisam mais, porque já tomaram este caminho, não precisam mais da salvação que Jesus oferece. Nós vamos cantar, e durante o canto, se você quer tomar uma decisão, saia do seu lugar. O que você estará dizendo é o seguinte: eu me reconheço pecador e aceito a graça de Jesus, e nós queremos celebrar com você, com muita alegria, esta sua decisão. Amém. Fiquemos de pé. O convite é esse: você aceita Jesus como seu Salvador pessoal? Venha à frente, sem demora. Salva
Amado Deus, louvamos o Teu nome pelo privilégio de testemunharmos da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor pelos perdidos. Nós pedimos as Tuas bênçãos mais escolhidas sobre aqueles que estão entre nós e que têm pensado a respeito destes assuntos, mas que de fato ainda não concluíram os seus pensamentos. Pedimos que, pelo Teu Espírito, os ajudes a entender a necessidade de uma decisão pessoal, aceitando Jesus como Senhor de suas vidas. Usa-nos no decorrer desta semana para refletir com todas as nossas ações o fato de que, tocados pelo Evangelho, tendo aceito a graça de Jesus, nós vivemos de fato por causa da Tua ajuda sensata, justa e piedosamente. Aumenta-nos a fé e ajuda-nos a não desperdiçar as oportunidades de testemunho de Jesus como Senhor. Abençoa-nos os nossos afazeres, dá-nos a prosperidade que Tu queres e podes nos dar, a fim de que nós tenhamos o suficiente para ajudar os outros e para fazer o Teu Evangelho crescer ao redor do mundo. Ajuda-nos assim, sê conosco nas crises, na solução delas. Ajuda-nos a viver o Evangelho, porque oramos como filhos, no poder de Jesus. Amém. Por isso.